Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. E agora você está lançando um novo produto? Está saindo do forno? Como que é? Não é novo, assim, é um produto que foi o segundo produto que eu lancei pela primeira vez no ano passado, chamado Escola Dinheiro. Que é basicamente, cara, contar sobre a história de como o dinheiro surgiu na sociedade, de como pensadores econômicos conseguiram atribuir políticas à realidade que eles viviam naquele momento. E o que aconteceu com base nessas políticas. Por quê? Porque quando a gente estuda a história, a gente sabe o que fazer para ela não se repetir. E aí a gente desenvolve o senso crítico, sabe? Então, é um curso de investimento, só que eu quero dar um embasamento filosófico, moral e crítico para as pessoas conseguirem se questionar sobre caso o Paulo Guedes fale que ele vai ter alguma medida assistencialista ou se o Banco Central vai diminuir a taxa de juros, aumentar, o que isso vai interferir no seu bolso, mas também na sociedade, na sua carteira, sabe? Porque você tem um efeito de causalidade, de causa e consequência, que você sabe tudo do que está acontecendo. Então, E depois que a gente dá esse embasamento, vai para como começar a investir, sobre o que você tem que fazer para quitar as dívidas, como usar cartão de crédito, qual a diferença de renda fixa pública para privada, CDBs, L6, L6, LCAs, debêntures, ações, fundos imobiliários, como diversificar sua carteira, enfim. Todas essas coisas que fazem parte do escopo de um curso de investimento, sabe? Só que eu quis dar esse aprofundamento maior justamente pela essa missão de saber que a gente precisa trazer senso crítico. E as pessoas precisam se questionar e estudar o que já foi feito para que não caia na armadilha de continuar repetindo isso. A gente está lendo um livro, O Caminho da Servidão, e ele fala sobre isso. E, na verdade, sobre a parte da política, mas essa é a questão. Tipo, ele pega tudo o que aconteceu há muitos anos e ele consegue remeter ao que vem acontecendo para que você identifique o que vai vir no futuro baseado no passado. Isso é muito legal. A dificuldade é de pessoas terem esse conhecimento justamente porque ninguém aprendeu economia na escola, sabe? Apesar de ser fácil. É muito fácil mesmo. E aí acabam falando, o Lula ele vai dar mais dinheiro pros pobres. Aí, sabe qual que é a análise superficial? É assim, beleza, o Lula vai dar mais dinheiro pros pobres. É a história de imprimir aí dinheiro, não pessoa, também, a pessoa pensa, poxa, tem tanta gente pobre no Brasil, olha a desigualdade, né? Pô, tipo, sei lá, 50% da riqueza do Brasil é concentrada na mão dos, sei lá, 2% mais ricos. Nossa, que absurdo. Só que, cara, vamos pensar assim, se o Lula começar a simplesmente imprimir dinheiro ou estourar o teto dos gastos públicos para dar medida assistencialista para a população, ele está dando muito mais dinheiro para circular na economia do que a geração de valor que essa economia está trazendo. Quando você tem a mesma quantidade de riqueza para muito mais moeda, você gera uma parada chamada de inflação. Se você faz isso desmedidamente com o contexto de que... com o princípio de que você vai ajudar os pobres, né? Você deixa todo mundo mais pobre. No curto prazo, os pobres eles vão conseguir comprar mais algumas coisas ali, mas no longo prazo, aqueles pobres vão ficar mais pobres do que eles iam e todo mundo ficou mais pobre, sabe? Então, falta uma análise muito mais aprofundada do que simplesmente, vamos dar mais um Bolsa Família, porque o pobre tá ganhando pouco e isso vai resolver o Brasil. Então, não vai. Porque não é isso, sabe? Isso é você tá talpando a consequência, não tá tratando a causa. A besta, né, como no podcast do Primo ali com o Paulo Guedes, é gasto público pra caralho, as pessoas não terem noção de onde colocar os recursos públicos, é você querer transferir renda pra conseguir diminuir a desigualdade, o dinheiro sumir no meio do caminho. Então todas essas coisas vão fazer com que a gente deixe de ter uma sociedade que não seja rica, mas seja desigual. Porque a gente acha que uma sociedade que é desigual é a pior coisa que pode acontecer. Mas não é, sabe? A pior coisa que pode acontecer é miséria. Pô, se você tem 10 milhões de reais, eu tenho 1, a gente é desigual. Isso não vai... A gente não tá fudido, entendeu? A desigualdade não é um problema. A desigualdade é a quantidade de miséria, porra, que a gente sabe que 50% da população brasileira recebe menos de 400 reais por mês. Isso é miséria, sabe? Mas isso acontece justamente porque a gente tem foco em curto prazo, em trazer medidas assistencialistas que vão gerar o voto ali pro eleitor, para que ele seja reeleito, porque a conta quem vai pagar depois é outro governante, sabe? Que vai chegar lá na frente. E aí essa pessoa tem que se preocupar, e o governante que quis fazer alguma coisa, ele fica queimado, porque ele pegou lá a bola de neve. O cara que tinha intenção de fazer o bem, ele não vai
vai ser reeleito porque a população ficou fodida. E aí, assim, aí a banda toca, entendeu? Por isso que parte da iniciativa privada, da gente criar os nossos próprios negócios, as nossas próprias iniciativas, os projetos no YouTube, para trazer essa mensagem para mais pessoas. Porque, bem ou mal, se preocupar com o que o governo vai deixar de fazer ou não vai fazer, não é problema nosso, sabe? A gente não vai fazer diferença nenhuma de nada. Agora, se a gente tomar iniciativa para ser a diferença que a gente quer no mundo através da nossa própria iniciativa, aí a gente deu o primeiro passo, sabe? Aí a gente cria estrutura fractal, a progressão geométrica, aí que a gente consegue chegar a cada vez mais pessoas.